Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu tô sentada aqui fora porque eu queria mostrar pra vocês o novo membro da minha família, que é a minha cachorrinha Sara. Só que a Sara tá muito agitada agora e tá difícil, né, de mostrar. Eu vou tentar, vamos ver. Sara. Oi, Sara. Ela é um filhotinho de pastor alemão. Eu tô com ela há mais ou menos 10 dias. Eu já falei pra vocês num outro vídeo a respeito dos animais e como Deus usa os animais para demonstrar o amor dele. E hoje eu resolvi trazer aqui a Sara para contar pra vocês uma história que aconteceu comigo quando eu era criança, de um grande trauma que eu passei e como que Deus tá usando a Sara para me tratar. Vai acontecer dela aparecer aqui outras vezes, eu mostro ela pra vocês. A minha ideia era ficar mostrando ela o vídeo todo, mas ela não tá colaborando. Bom, enfim, ela é filhote, né, gente? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, aconteceu um trauma na minha vida. Eu sempre gostei de animais, eu gostava muito de cachorro. No início da minha vida, eu só tinha cachorro na realidade, mais ou menos. A maioria era cachorro. E eu tinha uma cachorrinha poodle, que era a minha melhor amiga, sabe? Assim, cachorro, ele cria esse grande vínculo com o ser humano. E eu tinha essa cachorrinha e mais ou menos quando ela tinha uns 4, 5 anos, aconteceu uma tragédia. Meus pais tinham comprado dois pastor alemão grandes para cuidar da casa. Na verdade, eles não eram grandes, eles eram filhotes. Mas quando a gente se mudou, eles já eram grandes, porque eles foram criados por um caseiro, né? A casa estava em construção e tudo. Gente, vocês me desculpem por esse barulho de cachorro atrás, não é a Sara, tá? É o cachorro do meu vizinho. Mas enfim. E aí, esses cachorros, eles não se adaptaram com a minha cachorrinha. E a gente ficava naquele esquema, né, de solta um, prende o outro, solta um, prende o outro. E um dia deu muito ruim, né, como era de se imaginar, um dia deu muito ruim. Eu fui soltar os cachorros maiores e a minha cachorra escapou. E eles pegaram, né, e eu era criança, eu tentei defender a minha cachorra, tentei tirar ela da boca dos outros cachorros, e eles me morderam toda, meus braços. Claro que não foi proposital, mas eu fiquei toda mordida e a minha cachorrinha foi morta. Ela não morreu instantaneamente, mas o pulmão dela foi perfurado e ela morreu uns 2 dias depois. E essa foi a primeira dor, né, da minha vida, o primeiro trauma que eu tive. Eu nunca tinha perdido ninguém e ver minha cachorrinha morrer na minha frente foi, assim, um trauma muito, muito grande pra mim. Eu lembro que quando eu recebi a notícia, a clínica, né, que a gente levou ela, ficava perto de uma rodovia. E eu lembro que eu tive muito desejo de me jogar na frente dos carros. Eu teria feito isso se fosse possível, né, porque minha mãe estava me segurando, estava comigo, mas foi algo que passou pela minha cabeça muito forte, porque foi tão forte, foi tão intenso que eu não tinha mais vontade de viver. Já é difícil lidar com a morte quando é uma coisa natural, imagina quando é uma situação trágica, né? E foi muito terrível para mim testemunhar aquela cena dos cachorros matando a minha cachorrinha na minha frente. Ela era uma poodlezinha muito branquinha, que nem a neve, assim. E quando eles começaram a ir de um lado pro outro, jogando ela, puxando, eu comecei a ver aquele sangue muito vermelho, assim, jorrando, sabe, irmãos? Foi muito difícil. E aí, eu criei um certo trauma, né, com cachorros grandes. Depois disso, eu tive uma outra cachorrinha poodle que meus pais me deram, né, pra ajudar a lidar com esse luto. Claro que não é substituível. E com essa cachorrinha poodle, eu tive dificuldade de educar ela como um cachorro saudável normal, porque eu queria proteger excessivamente, então eu ficava com ela no colo quase que o tempo todo. Ela não era um cachorro que brincava, não era um cachorro que interagia, ela tinha uma dependência emocional de mim extremamente grande, né? E no fim da vida dela foi muito difícil, né? Depois que eu me casei, eu tive que me separar dela, porque no apartamento não permitiam cães, e ela ficou muito doente no fim da vida dela, e
muito doente mesmo, doenças assim, intratáveis, né? E no fim das contas, a gente acabou optando, né, pela eutanásia. Infelizmente, foi a melhor maneira, assim. Enfim, foi triste, tá, irmão? E depois, assim, quando ela faleceu, eu já era casada, tá, irmão? E assim, depois de tudo isso, né, depois de concluído todo esse ciclo, que eu já era adulta e tudo mais, eu perdi o meu interesse em cachorros, né? Eu não queria mais ter cachorro. Depois de tudo que, não assim de uma forma consciente, mas sempre que alguém falava, você não vai ter um cachorro, eu dizia, não quero ter um cachorro, nunca mais eu quero ter um cachorro. E assim foi, eu ainda continuava gostando muito de bichos, eu comecei a criar gatos, né? Que eu tenho 4 gatos, vocês sabem que são muito amados, eu amo os meus gatos. Criei uma grande paixão por gatos, né? E outros animais, eu tenho furão, tenho coelho, porquinho da Índia, enfim, N bichos. Eu cheguei até a trazer aqui no canal uns gambazinhos que vocês viram. Esses gambazinhos já foram adotados, graças a Deus, tá tudo bem com eles. Enfim, resgatei uma vez uma coruja, eu tô sempre resgatando animais. Porém, os cachorros eram uma coisa que, sei lá, tinha algum tipo de bloqueio. Só que assim, eu nunca pensei que eu tinha um trauma, que eu tinha uma questão mal resolvida, né? E nunca pensei, eu achei que isso era passado, que já tinha sido superado. Mas tudo que a gente passa na infância, todos os traumas, tudo que a gente vive, tem um peso muito forte. Já é difícil para um adulto, vocês imaginam para uma criança, né, irmãos? Então, eu não cogitava a hipótese de ter um cachorro novamente na minha vida. Eu achei que isso nunca ia acontecer. Só que aí, depois que a gente se mudou para essa casa aqui, é uma casa, né? E é bastante aberta e tal. Às vezes a gente sai, minha filha adolescente, às vezes ela não quer ir, às vezes ela fica um pouco em casa. Então eu comecei a ter um pouquinho de preocupação. É claro que o Senhor me guarda, guarda minha família, eu tô sempre em oração. Nunca aconteceu nada, tá, irmãos? Mas começou a surgir no meu coração a ideia de que era necessário ter um cão de guarda, né? Por motivos de segurança, óbvio. Então eu comecei a cogitar essa hipótese de ter um cachorro com o propósito de cuidar da casa. Bom, aí eu comecei a pesquisar. Só que, irmãos, eu comecei a pesquisar sobre isso de uma forma bastante mecânica, assim, tipo, sabe? Como se fosse, assim, um sistema de segurança. E fazendo as minhas pesquisas, eu acabei chegando no pastor alemão, porque o pastor alemão é uma raça que ela é muito boa para treinar, para educar, eles são muito inteligentes e eles são ótimos cães de guarda. Na verdade, eles são mais cães de proteção pessoal, né? Então, os pastores alemães, eles costumam ser cachorros muito educados, muito equilibrados emocionalmente. No caso dessas cachorras que mataram a minha cachorrinha, acredito que a criação foi ruim, porque quando eles eram filhotes, eles foram criados por uma outra pessoa e essa pessoa acabou deixando eles matarem galinha. Então, assim, eles não tiveram convívio com a minha poodle desde filhote. E eles tinham boa convivência com a gente, né, os seres humanos, mas com os outros cachorrinhos não. Então, acredito que foi uma falha, né, nesse processo de criação. Daí, eu acabei chegando no pastor alemão, aí eu fui atrás, né, falei assim, já que é pra ter um cachorro que é de guarda... Ai, aqui é a Sara. Oi, Sara. Olha, oi, Sara. Então, já que é pra ter um cachorro que é de guarda, eu vou investir num bom cachorro, num cachorro de uma boa procedência, de um bom canil, um cachorro de raça. Assim, é claro, irmãos, que se eu fosse escolher um cachorrinho apenas de companhia, provavelmente eu teria adotado num canil, num abrigo, talvez num vira-latinha, que eu sou super a favor da adoção. Vocês sabem que todos os meus gatos são resgatados da rua, né? Eu tenho essa preferência. Porém, como o cachorro precisava ser um cachorro de guarda, que precisava ter um temperamento que a gente pudesse prever, né? Eu achei que seria melhor escolher um cão de raça. Claro que é bom você escolher um bom canil, né? Com uma boa procedência e não custa barato, tá, irmãos? Então, né, eu vi isso como um investimento, né? E fui estudar o assunto e encontrei um canil ótimo, super renomado e tal, e fui atrás.
né? Conversei com meu esposo, a gente conversou, resolvemos que faria parte do processo dela um treinamento, né? Um treinador, uma pessoa qualificada para vir treinar tudo direitinho. Aí, irmãos, chegou o dia da gente ir buscar o cachorro, só que assim, vocês percebem que aquele trauma que eu vivi no passado aconteceu com um cão dessa mesma raça, né? E só que eu não juntei os pontos, eu não pensei assim, vou pegar essa mesma raça, né, para poder tratar das minhas feridas do passado. Não, né? Na verdade, eu nem liguei os pontos, né, que era a mesma raça, foi apenas porque era a maior recomendação mesmo. E quando eu fui buscar o cachorrinho lá no canil, junto com a minha família, não caiu na minha ficha que eu ia lá pegar um filhotinho fofinho, sabe? Nem. Assim, foi uma coisa como se estivesse indo buscar, sei lá, um produto. Não tinha caído na minha ficha. E quando. E assim, um pouco, só pra contar pra vocês um fato que aconteceu uns 3 ou 4 dias antes de eu ir buscar a Sarah. Eu tava viajando com meu esposo, né? E a gente foi de carro mesmo, um lugar próximo, assim, pra descansar. E eu tava dirigindo, indo pra uma outra cidade. Um dia que tava chovendo na estrada, alta velocidade. E quando eu tava dirigindo, eu avistei ao longe alguma coisa, assim, na estrada, meio que se movendo. Falei, nossa, não consegui enxergar direito. Falei, o que é isso? Quando eu cheguei mais perto, irmãos, era um cãozinho atropelado. Ele ainda tava meio vivo. Meio não, tava vivo, né? Mas a situação dele era muito grave, tá? Eu não vou descrever pra vocês, porque acho que é pesado demais, né? Mas basicamente, assim, o corpo dele tava, sabe, assim, aberto. Então, assim, foi muito difícil. Eu tive que desviar dele na estrada. Eu queria parar, porém a situação era irreversível. Do jeito que ele tava, ele não ia viver mais do que poucos minutos. E meu esposo não quis que eu parasse, né? Porque é forte e ele sabe que isso iria me traumatizar muito e não teria o que fazer, sabe, irmãos? Então, assim, se dependesse de mim, eu acho que eu teria parado, sim. Mas meu esposo insistiu muito pra gente ir e eu continuei dirigindo o resto da viagem chorando muito. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Como eu falei pra vocês, eu já não tinha mais esse apego por cão, assim, raramente eu olhava, prestava atenção. Mas essa cena foi forte demais, né? E isso trouxe pra mim muito o passado, sobre o que aconteceu no passado. E, bom, aí ficou isso na minha cabeça vários dias, toda hora que eu lembrava me dava vontade de chorar. Só que aí eu fui buscar a Sarah no canil, né? E aí quando a criadora apareceu, ela apareceu com esse urso maravilhoso, que ela é um ursinho, a coisa mais fofa do mundo. E eu não estava preparada para isso, né? Eu tinha esquecido o quanto os filhotes são maravilhosos, o quanto eles são fofos. E foi assim, amor à primeira vista, sabe? Eu me apeguei a Sarah, assim, de um jeito muito intenso. Foi assim, aquele choque, meu Deus, olha só o cachorro. E começou a acontecer, irmãos, que eu comecei a criar um amor e um vínculo com ela muito grande, sabe? O nome a gente escolheu, foi minha filha que escolheu, na realidade. É um nome bíblico, mas não foi por isso que ela quis o nome, é porque ela tem um desenho que ela assiste que se chama Sarah e o Pato, né? E ela gosta muito desse desenho, então sempre que a gente arrumava um bichinho novo, alguma coisa, ela sempre dizia, vai se chamar Sarah. Só que a gente acabava dando risada, ela desistia. Aí eu junto com meu esposo, a gente falou, a gente precisa ter um bicho chamado Sarah. E aí acabou calhando que a cachorrinha veio e a gente falou, não, dessa vez vai se chamar Sarah. E Sarah é um nome bíblico, né, você sabe, que significa princesa. E é bem legal esse significado. Mas por que eu tô contando toda essa história pra vocês? Porque eu senti o cuidado de Deus nisso, sabe, amor? Porque, assim, tudo que a gente já passou na vida, as feridas, Deus se preocupa, né, com todas essas questões. Às vezes, coisas do passado precisam ser tratadas, né? Às vezes você põe lá no passado e você fala, não importa mais, né? Aquilo que eu passei foi uma dor terrível, mas já passou, a vida que segue, sabe? Mas importa pra Deus, importa sim.
E ele trouxe a Sara, né, depois de todos esses anos, né, irmãos? Já faz, deixa eu fazer as contas aqui, 24 anos. Passaram-se 24 anos. Mas seria mentira dizer pra vocês que tudo isso se apagou, né? Esse trauma, né? Essa dor, ela nunca mais existiu, né? Claro que, assim, as saudades que eu tenho da minha cachorra, ela foi passando porque já faz muito tempo, mas toda essa situação, ela ainda continuou sendo algo presente, né, na minha vida. Um medo, um trauma, uma dor que eu tinha, né? Mas a Sara, ela veio pra me curar. E ela é justamente um pastor alemão. E é um pastor alemão fofo, maravilhoso, carinhoso. E a gente tá treinando ela como treinador. Então, assim, tudo vai ser diferente dessa vez. É uma nova história, um recomeço, sabe? Eu poderia ter escolhido um cachorrinho da mesma raça que eu tinha, né? A poodlezinha. Mas, né, agora eu tenho o pastor alemão, que é, teoricamente, aquele que me causou dor. Mas sabe, irmãos, às vezes aquilo que te traumatizou pode ser aquilo que Deus vai usar para te curar. É estranho isso, mas é verdade. Então fica aí de reflexão para vocês e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.